ele tem uma participação histórica muito importante na construção de diferentes experiências de educação popular ao longo da trajetória dele, junto aos movimentos sociais populares e aos grupos comunitários, tendo uma inserção bastante profunda e cotidiana na costura coletiva e cotidiana das ações de educação popular voltadas à mobilização social em diferentes territórios, especialmente no Ceará, especialmente em Fortaleza, com parceiros e parceiras, os quais ele vai estar também, né, compartilhando aqui com a gente. Então, Elias, eu quero te agradecer, viu, por estar aqui conosco no nosso curso, dizer que Dayana vai fazer a entremeação do diálogo com você, e também nós temos o apoio aqui nos bastidores de nossos estudantes, né, aqui da UFPB, de Jéssica, de Samuel, de Vicky, de Ana, né, para ajudar a gente a tocar a nossa formação aqui, com todas e todos presentes. Então, Dayana, passo para você, manda um beijo e uma gratidão imensa, Elias. Que bom que está gravando para a gente escutar várias vezes tudo de bacana que ele vai trazer. Sobretudo, pessoal, Elias, fica à vontade, tá, Elias, para construir aí tua narrativa e tua trajetória, mas, sobretudo, como a gente pensar a arte, a cultura, a poesia entremeada com o nosso fazer da educação popular e como essa linguagem traz conexões e propostas que amplificam e trazem uma qualidade, uma significância ainda maior para o nosso trabalho com a educação popular. Tá? Então, passa aí, viu, Dayana e Elias, fiquem à vontade. Gratidão. Muito obrigada, professor Pedro. Vou começar, vou passar para o Elias, que é educador popular, né, como o professor Pedro falou, poeta, compositor, terapeuta. E aí eu gostaria de pedir para que ele fizesse um momento inicial, né, de narrar um pouco sobre si, compartilhar com a gente, né, se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua movimentação por aí, quais são suas andanças, compartilhar com a gente. Pode ficar à vontade, Elias. E aí a gente vai um momento com você e depois a gente interage um pouco com as pessoas, tá certo? Está aqui. Tá bem, então boa noite a todos e a todas. Mandar aqui um abraço virtual a esse companheiro, que é o professor Pedro, pessoa com quem eu interajo atualmente muito mais através à distância, mas já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em vários momentos, principalmente dos movimentos populares de saúde. E abraçar todos vocês através do Pedro e também de você, Dayana, que está mediando esse encontro de hoje, né? Inicialmente, já que o professor Pedro falou da arte, o movimento social, as práticas humanizadas e a importância da arte e da cultura popular na perspectiva dos movimentos sociais, então eu já vou começar quebrando o protocolo, viu, Pedro? Porque eu desaprendi de falar sem inserir algo que tem a ver com o que vocês estão me pedindo. Então, tem uma letra que eu compus, que me acompanha durante muito tempo, e que um companheiro artista também aqui do Ceará interpretou, que é o Johnson Soares, um grande artista aqui de Fortaleza, e que essa música, eu creio que o título dela já responde muito dos movimentos sociais, né? E que se chama Cidadania Já, né? E que, para pensar um pouco essa questão dos movimentos sociais e também a minha inserção nos movimentos a partir das pastorais sociais, lá do final dos anos 70 e a década dos anos 80, então, talvez cantar essa música já diga alguma coisa, que é assim: chega de só pensar, está na hora de agir. Chega de só chorar, está na hora de sorrir. Chega de só lutar, está na hora de conquistar. Chega de silêncio, está na hora de gritar. Cidadania já, cidadania já.
chega de só pensar, está na hora de agir. Chega de só chorar, está na hora de sorrir. Chega de só lutar, está na hora de conquistar. Chega de silêncio, está na hora de gritar. Cidadania já, cidadania já. Eu falo e penso essa música como uma palavra de ordem em vivência, tá? Eu sempre falei assim quando apresentei essa cantiga, e que ela está gravada e ela vai também, já essa semana, no começo da próxima, para as plataformas digitais. Então, depois vocês vão poder pesquisar aí essas nossas vivências musicais, com o nome Elias José, nas plataformas digitais. Então, lá vocês vão ter as músicas da saúde e também dessa minha participação nos movimentos sociais. Então, como eu estava inicialmente dizendo, eu venho das pastorais sociais, né? Eu venho das SEBs, eu venho da Pastoral de Juventude, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, e a partir de então. E as pastorais sociais, elas também me ensinaram muito de movimento social. Ou seja, falar de pastoral social, falar de comunidades eclesiais comunidades eclesiais de base, e não compreender também como movimento social, é descontextualizar, porque é pastoral, mas é movimento, né? Movimento pastoral, sim, mas dentro de uma visão também muito sociopolítica desse processo nosso de fé e vida. Então, a minha trajetória ela começa um pouco assim. E nas pastorais sociais, a gente também já fazia manifestos, já se manifestava fora e dentro da igreja. Às vezes, para tentar fazer com que a igreja caminhasse de uma forma mais voltada para o povo, na perspectiva de ir ao povo, né? Na perspectiva também de pensar uma igreja como Jesus pensou, do movimento de Jesus, e não apenas meramente do louvor. Muitas vezes um louvor descomprometido, sem compromisso com nada, que também acontecia em plena ditadura militar. E não é à toa que a ditadura militar ela teve um apoio muito forte de uma igreja que não pensava povo, mas pensava propriedade, família e um patriotismo distorcido do que é verdadeiramente ser patriota. Aliás, isso está sendo... A gente está reprisando isso, né, nos últimos anos também, essa ideia de um patriotismo que não é ser patriota, de uma família que é uma família desconectada do viver em comunidade, do processo de ser cidadão e cidadã, ser participativo. Então, tudo isso a gente traz lá das pastorais sociais. A partir daí, das pastorais sociais, eu me vi, na época, um jovem, e ainda não sou tão velho, mas na época muito jovem, eu me vi trabalhando e pensando politicamente, me envolvendo com os movimentos associativos. Então, veio aí o associativismo de maneira muito forte, a partir da comunidade onde eu morava, um bairro de Fortaleza, chamado Serrinha, em que havia uma dimensão sociopolítica, comunitária muito profunda. E eu tive o privilégio de participar desses momentos nos anos 80. Engajamento para reverter situações sociais muito precárias para a população, a falta de energia, a falta de água numa comunidade carente. Era uma indústria que estava matando criança com seu esgoto a céu aberto. E aí era preciso a comunidade se envolver exatamente para tentar transformar essa situação degradante da população. E isso eu me vi, dentro dessas minhas experiências, interagindo, participando, questionando, denunciando, envolvendo também o poder público nessa perspectiva. E isso foi muito importante para o meu crescimento. Eu ouso dizer que, se não fossem esses movimentos, né,
embrionários para mim, das pastorais sociais e do associativismo, eu não seria hoje a pessoa que eu sou. A escola formal, ela não teria me dado o que eu consegui, vamos dizer assim, capturar do ponto de vista de uma perspectiva pessoal de ser não um individualista, mas um coletivista, a partir desses movimentos da pastoral social e também do associativismo. Essa pastoral social e esse associativismo também me levaram para começar a pensar a militância política. Então, não foi que eu caí na militância política. Eu creio que foi um encontro dessas ideias todas, dessas vivências e dessas experiências. Então, de repente, eu me vi na minha comunidade, no bairro Serrinha, à época, construindo, junto com outros companheiros, o primeiro núcleo do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Nós tivemos a sorte histórica de fundar o primeiro núcleo do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Naqueles processos todos do ABC paulista, nos processos todos que repercutiam no Brasil do movimento sindical. Aí a gente já vai para os movimentos sociais mais amplos. E eu tive o privilégio, e falo sempre que eu posso isso, de ter participado, nos anos 80, em Fortaleza, de 3 reuniões clandestinas com o saudoso Luiz Carlos Prestes. Isso me levou a compreender mais o processo político, a perceber que a gente estava vivendo uma ditadura militar, né? Porque, até então, eu posso até dizer num texto que eu escrevi posteriormente, que eu vi a minha geração condicionada, induzida, subjugada, desvirtuada em seus conceitos e valores, em cima de uma chapa quente, dançando a música que não queria. Era a tortura física e psicológica, levando toda uma geração a gostar do que não devia e a servir a interesses escusos. Tem um texto meu chamado Geração Violentada, que inclusive está no YouTube, que é uma crônica de 8 minutos e que eu trato sobre essa perspectiva dessa geração violentada, para não esquecer o 31 de março de 1964. Foi esse aprendizado, foi essa escola que me levou a escrever muito sobre o movimento social, me levou a ressignificar a minha poesia que eu já fazia, porque eu venho também de uma origem, lá do Cariri cearense, eu nasci no Crato, me criei no Juazeiro do Norte, e eu vivenciava a cultura popular. O meu pai e meu tio, que já é falecido, meu pai também, mas meu tio era mestre da cultura de reisado. E então eu me via acompanhando meus pais, eles na frente e eu um pouco mais atrás, vendo aqueles 2 homens cantarem repente, fazerem desafio de viola no caminho, no que a gente chamava lá na capoeira, nas trilhas da Chapada Nacional do Araripe. E então isso ficou muito profundamente arraigado na minha consciência, e eu já fazia alguma coisa menino ainda, mas quando eu aprendi a ler, eu tinha 10 anos de idade. E não foi dentro da escola, de uma sala de aula, foi por esforço próprio, vendo revistas em quadrinhos, rabiscando, desenhando, e, de repente, eu acabei me alfabetizando ou me autoalfabetizando, né, nesse período, com 10, 12 anos de idade. E, a partir daí, dentro dessa perspectiva, um pouco mais na frente dos movimentos sociais, mas um pouco antes, quando cheguei à sala de aula, já foi para fazer a 5ª série do ensino fundamental, porque fiz um teste na escola, no dito bairro Serrinha, e os professores avaliaram que eu deveria ir para a 5ª série. E foi assim que eu comecei a cursar a escola formal, mas sem nunca abdicar da participação social. Então, eu fui forjado nos movimentos sociais, né? Depois, eu também naveguei pelo movimento sindical. Eu fui confundido muitas vezes em Fortaleza
é como se eu participasse do movimento sindical. Havia um sindicato em Fortaleza, chamado, e até hoje, chamado Sindiágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto, de Fortaleza e do Ceará, e eu participava tanto desse processo do movimento sindical, da luta contra a privatização da água, que eu era confundido como um sindicalista também, e ia para a rua, e atuava, e militava, né? Então, eu estou dando assim alguns tópicos para vocês compreenderem, de certo modo, por que é que eu cheguei até aqui, né? E também, a partir desses movimentos todos, já no final dos anos 80, eu me impliquei completamente com a educação popular. Eu fui alfabetizador do método Paulo Freire, né? Eu ajudei na alfabetização de adultos em Fortaleza. A gente chegou a construir uma escolinha em Mutirão, chamada Escolinha Comunitária Santo Onofre, nesse mesmo bairro Serrinha, com a ajuda do povo, né? Exatamente para trabalhar a alfabetização de adultos, né? E de jovens. E ainda hoje, como vocês sabem, no Brasil inteiro, o índice de analfabetismo ainda é muito grande. É um desafio que o poder público não consegue superar e seria tão bom se superasse. Mas ainda há um percentual muito grande numa cidade como Fortaleza, numa cidade como João Pessoa e nos municípios médios e pequenos de analfabetismo, né? E então, mas a gente buscou trabalhar esses processos aqui em Fortaleza, nessa época, tudo misturado, junto e misturado com movimento social, com educação popular, com associativismo, com pastoral social, e foi assim que a gente foi se forjando nessa caminhada, né? E quando foi no começo dos anos 80, no final dos anos 80, eu conheci um jovem ex-preso político, médico, chamado Manuel Dias da Fonseca Neto, que passou a morar no bairro em que eu morava, e a gente teve o privilégio de se encontrar, de se cruzar nas caminhadas. E ele chegou da prisão, do exílio, e ele chegou com uma avidez enorme para participar dos movimentos sociais, né? E aí a gente se encontrou. Ele ajudou a construir o posto de saúde da comunidade, de nome José Luiz de Albuquerque Mendes, esse posto de saúde, e ele era o obstetra, além de ser médico sanitarista, mas ele também era o médico generalista, então ele cuidava de todo mundo. Ele era confundido com marido de muitas mulheres, porque à noite as mulheres precisavam dar à luz e não tinham um serviço público para recorrer, era o Manuel Fonseca que ia levar para a maternidade e muitas vezes fazer o parto. Então, as más línguas diziam que ele era o pai dessas crianças, mas efetivamente ele era o profissional que cuidava para além, na verdade, até da sua missão, né? Exatamente isso. Então, o Manuel Fonseca hoje ele é um médico aposentado, ele foi secretário de saúde de Fortaleza, e hoje ele está dedicando a vida dele à poesia, às artes, que ele é um grande poeta, um grande escritor aqui de Fortaleza. Mas só para ilustrar essa participação dele na minha vida, porque eu caí dentro do posto de saúde. A gente foi construir juntos o primeiro jornal da comunidade chamado O Libertador, ainda no final dos anos 80. E esse jornal fez história, porque a gente denunciava, a gente escrevia poesia para o jornal, a gente propunha. Era um processo muito desafiador. Quando não havia internet, quando a gente não tinha espaço e nem havia rádio comunitária, o jornalzinho era a maneira simples, né? E, naquele momento, importante a tecnologia que a gente tinha para chegar aos moradores da comunidade. Correu o tempo, e anos 90, militância política, sem abdicar dos movimentos sociais. Aí a gente passeou além do associativismo, pelo empreendedorismo solidário. Há questionamento sobre a palavra empreendedor, empreendedorismo, para nós, mas o empreendedorismo solidário, para nós, ele rimava com economia solidária, hoje com economia criativa.
E a gente foi implementar na cidade de Fortaleza, eu protagonizei um momento muito rico, que foi de juntar produtores, empreendedores, mulheres que construíam, que produziam alguma coisa, homens que produziam alguma coisa, e a gente passou a chamar isso também de comercialização solidária, juntar esse povo numa praça da cidade, e aí foi assim que se geraram as feiras do empreendedor solidário no bairro de Fortaleza e a Feira do Desenvolvimento Local Solidário em outro bairro da cidade, né? Inclusive, por conta dessas feiras, a família do mestre, grande mestre Sivuca, me proibiu de cantar uma letra, porque eu usei a Feira de Mangaio, a melodia da Feira de Mangaio, para trabalhar sobre outra perspectiva, né? Comida típica, artesanato, eu vim para vender, quem quer comprar. Quenga de coco e pano de prato, eu vim para vender, quem quer comprar. Comida típica, paçoca caseira, menina, esse sorte tá bom de provar. Olha a mulher rendeira com o seu bordado, olha o fuxico e o bolo de fubá. Mas aqui tem a caipirinha no canto da feira, onde a juventude vem para se animar. Tem essa moçada fazendo cultura e o fole gemendo sem parar. Aí deu certinho na melodia Feira de Mangaio, a gente gravou, eu publiquei em alguns sites e houve a proibição para que a gente não divulgasse a música. Mas também foi uma homenagem ao Sivuca que a gente fez, certo? Então, é só uma estrofe que eu estou dizendo aqui para ilustrar para vocês como era que a gente entendia, dentro dos movimentos populares, essa história das feiras de economia solidária. Aqui em Fortaleza tem um banco comunitário que vocês conhecem pelo Brasil inteiro, que já criou raízes, filiais, que é o Banco Palmas, em Fortaleza, que trabalha muito hoje a perspectiva da moeda social, né? Então, o Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, tem uma moeda própria, que é o Palmas, né? E a comunidade toda hoje está conectada através do Banco Palmas e agora, inclusive, a energia limpa, através também do Banco Palmas. É um processo muito rico que repercute no Brasil inteiro. E o Banco Palmas trabalhava a economia solidária nessa perspectiva da organização a partir da moeda solidária. E nós, uma entidade que a gente fundou em 1995, ela trabalhava exatamente os grupos de produção, a comercialização, né? Que era exatamente essa entidade que eu fundei em 1995, chamada Comove, Comunidade em Movimento da Grande Fortaleza. A Comove fez história em Fortaleza num período até longo, mais de 2 décadas e meia, trabalhando tanto essa perspectiva dos grupos de produção, da economia solidária, das relações de vizinhança, porque, queiramos ou não, quando você ocupa uma praça com a população ali, junta, os círculos de vizinhança vão se fortalecendo, e, inclusive, essa coisa de insegurança que a gente escuta falar hoje, mesmo nos dias de hoje, a gente não vê essa sensação de segurança quando a comunidade está reunida em torno de um projeto comunitário. Então, isso também eu poderia dizer, que é um antídoto contra essa violência que as pessoas veem na TV e ela se amplifica na tela da TV, mas nem toda comunidade carente vive com essa sensação de insegurança. Insegurança existe, violência existe, crime organizado existe, mas quando uma comunidade ela está muito impactada pelos seus valores, ela está muito impactada pelo que ela consegue fazer de boa relação de vizinhança, de boa relação de confiança, essa violência não encosta muito. Eu coloco isso, e aí vocês me desculpem se eu estou falando, mas é porque me vêm as ideias na cuca e eu vou repercutindo aqui para vocês. A exemplo dessa feira que eu acabei de falar, essa semana eu publiquei um vídeo no Instagram em que a gente está falando de um retorno dessa feira. E agora a pessoa que está responsável de fazer a feira passou a chamar de Expo Cearazinho, que é uma praça, a praça de um conjunto chamado Cearazinho,
aqui em Fortaleza, em que a comunidade, olhando para o processo que aconteceu dos anos 2000 até 2012, a comunidade via que se reunia 1.000 pessoas numa praça, os jovens fazendo cultura, como essa música que eu falei aqui para vocês agora, as mulheres empreendendo, os homens batendo papo, tomando alguma coisa e tal, mas a comunidade ali reunida, até 23 horas, sem chegar um policial para contar a história, sem precisar de uma viatura para contar a história. Pois bem, sábado passado eu fui convidado para estar nessa feirinha novamente e para colocar lá um pouco da nossa experiência. E estamos ajudando a alavancar de novo esse processo numa praça de Fortaleza. E aí, o que é que ocorre? Não precisou, de novo, mandar ofício para a segurança pública, para a delegacia local. Não precisou. Não tinha um policial para contar a história. E a praça estava lotada, e as pessoas cantando, se divertindo, se animando e trocando suas vivências. Então, são as experiências assim que a gente precisa começar a pensar e a repercutir nas comunidades onde as pessoas dizem assim, aqui é violência demais, aqui só dá violência. Vem na TV, e é claro que essa violência existe, mas se você parar de ver na TV, se você, na hora do almoço e do jantar, deixar de colocar seus olhos à disposição dos programas policiais, você vai observar que essa violência não está tão perto de você. Eu mesmo, para sair da minha casa para o trabalho e do trabalho para casa, para me livrar do trânsito louco, eu passo por uma comunidade grande em Fortaleza, que muita gente chama de rota de fuga, porque os carros não vão muito por lá. Pois bem, toda noite eu vou, e aquele percurso que eu tiraria em 40 minutos, eu tiro em 8, pelo Vila do Mar, que é um bairro grande aqui chamado Pirambu, em Fortaleza, e que a comunidade originária não conseguiu perder esse espaço que é no mar, que é na beira da praia, não conseguiu perder para a especulação imobiliária, porque uma gestão anterior da prefeita Luiziane Lins, em Fortaleza, garantiu, através do plano diretor, que após fazer o Vila do Mar, após reurbanizar toda essa orla marítima, esses espaços não poderiam ser cedidos para a especulação imobiliária. Então, isso também é fruto dos movimentos sociais, esse processo todo. Eu vou parar um pouco por aqui, porque eu não sei como é que vocês estão compreendendo essa minha fala, e ouvir uma repercussão aí de vocês e a gente retoma.